Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 25 de abril de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Entre a terra e o céu. Nossa, e quantas emoções. Ainda há pouco estava falando, ainda bem que tem Mita e Carla para auxiliar essa tia que já está meio gaga das ideias. Eu tenho muita dificuldade com nomes. E como nós estamos tratando aqui várias encarnações, eu particularmente, gente, eu sou muito sincera, tá? Eu estou perdida. Mas graças a Deus tem um mapa. Olha, a Lígia já está mostrando aqui também a sequência dela, ela fez. Eu acho que eu preciso de um desse, Lígia. Mas a Mita e a Carlinha já decoraram tudo. Então, vou já envolver a Carlinha para fazer a nossa prece de gratidão. E logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Amado Jesus, é com o coração cheio de alegria que te agradecemos a oportunidade de novamente nos reunirmos para falar dessas lições que são luminosas para o nosso caminhar, que nos conduzem pelo caminho mais seguro, mais correto, aquele que tu sabes que podemos percorrer. Ajuda-nos a lembrar dessas lições, a vivenciá-las, principalmente na nossa vida cotidiana, perto dos que nos são mais caros, e ajuda-nos a não perder a fé e o ânimo nessa caminhada, sabendo que a tua misericórdia é infinita e que nos abraça sempre. Envolve-nos com a tua paz e ajuda-nos nesse trabalho. Que assim seja. Então, no nosso último encontro, nosso último estudo, o Clarencio, o Hilário e o André Luiz foram até a irmã Clara buscar ajuda. O André Luiz não sabe ainda por que ele está indo lá com a irmã Clara. Porque ele resolveu os problemas falou com Amaro, falou com o Mário Silva. Ele não está entendendo ainda porque o ministro foi pedir ajuda. O ministro que ele acha que é poderoso, super top, o Clarencio, né, que resolveu tudo, por que ele foi pedir ajuda da Clara? E essa ajuda era para quê, irmã Clara? Não disse. Ele não pediu. Estamos doidos para saber. E é isso que o André quer saber. Por quê? Para ele e nós curiosos. Por que ele foi pedir ajuda se ele acha que o ministro já resolveu tanta coisa? Já ajudou o Esteves, já falou com o Mário, já falou com a Amaro. Ajudou o próprio André Luiz, né? Por que ele vai pedir ajuda da irmã Clara, né? Ele é ministro do nosso lar, um dos, né? Então eles chegaram lá na casa da irmã Clara e ela está falando sobre a importância da voz, que é um texto belíssimo. Estamos aí, dona Carla? Sim, mas o Clarencio também informa para ele, né, que ele sabe muito, mas que nem sempre doutrinar é converter, né? Então tem a parte do não disponho de sentimento sublimado para fazer essa renovação da alma que é preciso no caso. E aí eles vão conhecer a irmã. Eu vou pedir para a Carlinha fazer uma leitura corrida do parágrafo para a gente comentar, só para a gente retomar o estudo, tá? Vamos lá. Por isso mesmo, em todos os nossos campos de atividade, a voz nos tonaliza a exteriorização, reclamando apuro de vida interior, uma vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. É por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete. E pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço e no tempo. Gente, depois dessa leitura, fale compassado. Fale baixo. Fale baixo, né? Olha esse tom. Olha esse tom, né? Olha o tom, né? Porque realmente isso vai influenciar completamente no sucesso ou na desdita desse diálogo, né? Olha só, por isso mesmo, em todos os nossos campos de atividade, é só a gente sentir aqui. Eu vou ler em vários tons para você entender o que ela está falando. Por isso mesmo, em todos os nossos campos de atividade, a voz nos tonaliza exteriorização, reclamando apuro de vida interior, uma vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação.
É por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que eles competem. Então, até às vezes na oração, a pessoa diz assim, ó, Senhor Jesus, a minha mãe, meu pai, é desagradável. Você sabe, a pessoa já está sem paciência, abraça fulano, abraça beltrano, eu quero acabar logo isso, que eu não aguento mais. Então, as palavras dizem uma coisa, mas o tom diz outro. O tom diz outro. E eu tenho que pegar esse estudo, não é para julgar o tom do outro, eu tenho que julgar o meu tom. E se eu falar aqui em um mesmo tom constante, e principalmente se for um tom baixo, vai todo mundo dormir. Então, se você pega uma grande orquestra, nós temos ali vários instrumentos com vários tons específicos. E isso forma uma orquestra. Então, no nosso falar, nós temos que entender isso, o momento em que nós temos que colocar um tom, um outro tom e um tom diferente, para tudo. Então ele diz, por isso mesmo, em todos os nossos campos de atividade, a voz nos tonaliza a exteriorização, dá o tom, reclamando apuro de uma vida, o quê? Interior. Você já viu um doente mental, como ele conversa? Como ele fala? O tom da voz, a velocidade. Né? Eu digo às vezes para as colegas, né, que ainda são muito jovens, vai apresentar um trabalho, eu digo, minha filha, se vista de adulta e mude o tom dessa voz, porque se você for falar assim, ninguém vai prestar atenção no que você está falando. E às vezes o jovem tem uma dificuldade muito grande de sair da infância. Não quer sair, fica falando todo tempo assim. Tem que pôr o tom de voz, a firmeza da voz, a segurança da voz, né? Vive na base da criação. Então ele diz assim, depois do impulso apuro de vida interior, uma vez que a palavra, depois do impulso mental, porque você pensa, vive na base da criação, porque a palavra exteriorizada, ela já vai criar algo em alguém. É por ela, pela palavra, que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete. E pela voz, o trabalho pode ser tanto favorecido ou retardado, no espaço e no tempo. Por isso que a gente diz, não é o que se diz, é como se diz. Dentro da pausa ligeira, que se fizera espontânea, simpática, a senhora interrogou. Mas, para que tenhamos a solução do problema, é indispensável jamais nos encolerizarmos? Elucidou a instrutora. Calma. Sim. Indiscutivelmente, a cólera não aproveita a ninguém. Não passa de perigoso curto-circuito de nossas forças mentais, por defeito na instalação de nosso mundo emotivo, arremessando raios destruidores ao redor de nossos passos. Olha só, nós vamos ticar isso aqui para a gente entender. Quando a gente fala do sistema límbico hipotalâmico, que está na parte interna ali do córtex cerebral, bem dentro, é como se fosse uma mãozinha. Ali está as emoções. Tem uma ervilhazinha dentro, que nós vamos chamar ali da amígdala, e todo aquele circuitozinho ali, ele envolve as emoções, que são as emoções básicas, tristeza, alegria, raiva, tem mais uma, tristeza, alegria, raiva, noivo, mas as 4 bases, e medo, e o medo. Então aqui ela vai falar exatamente disso, e quando isso não está sobre uma saúde mesmo, se não estiver em equilíbrio, destrambelha tudo. Então, olha o que ele diz. A moça perguntou o quê? O que ela perguntou, a moça? É preciso, então, não nos encolorizarmos? Não, é preciso a gente não ficar... Não, é preciso, sim.
Indiscutivelmente, a cólera não aproveita a ninguém. Ela não passa de perigoso curto-circuito, porque na verdade é isso, de nossas forças mentais, porque ela é fisiológico. Uma pessoa que está encolerizada, qual foi a emoção que disparou? A raiva. E que expressa todas as emoções básicas, você expressa ela na face. Por isso que a gente diz, inclusive, ela é fisiológica. E você vê isso no animal. Se eu falo de raiva e pensa num cachorro, tu já viu agora, você acabou de ver o rosto de um cachorro com raiva. A expressão que ele fica. Da mesma forma, o ser humano com raiva. Ele expressa fisicamente. E é uma emoção fisiológica. Quando a gente fala da inteligência emocional, do controle, é porque é natural eu sentir raiva. É natural, porque é uma emoção fisiológica. Como eu sou um ser dotado de razão, estou me esforçando para ser um ser evoluído e espiritualizado, eu passo ao quê? A controlar, a regular essa emoção. Caso eu não faça isso, essa raiva vai tomar uma proporção de cólera. É o que ela chama de um curto-circuito. Por isso que ela usa o termo forças mentais, porque é fisiológico. E isso não é algo ruim. Todo o nosso encéfalo, ele está aí por uma proteção divina, protegendo o nosso organismo. Protegendo, gente, protege, nos dá vida, proteção. O medo, ele tem uma função. Qual é a função do medo? É nos proteger. A raiva, ela também tem uma função. Qual é? Te proteger. Porque, de certa forma, o que você faz para um outro animal não te atacar? Exatamente, você assusta ele, você faz um carão de raiva, você tem uma atitude. É uma forma de defesa. Entende isso? Por defeito, na instalação, olha aí, tá vendo? Por defeito, na instalação, tá faltando no sistema límbico, do nosso mundo emotivo, emoções fisiológicas, arremessando raios que são destruidores, porque essa emoção, gente, assim, a emoção fisiológica eu sou um ser espiritual, eu tenho capacidade, devo controlar, regular essa emoção, devo. Por isso que eu sou um ser dotado de razão. Por que a gente fala que um espírito superior, ele é reconhecido? Porque a matéria não exerce influência sobre ele. As emoções, elas são resultado de uma máquina cerebral. É natural, faz parte. Mas elas não têm império sobre o espírito evoluído. Ele é uma inteligência, ele sabe. Então, ele sabe reconhecer e sabe conduzir isso. Das forças mentais. E quando a gente tem essa atitude, a gente acaba arremessando raios destruidores ao redor de nosso espaço, porque a emoção tomou conta, eu, espírito, vou unir tudo isso à cólera, o ódio, e esse meu pensamento, junto com essa emoção, vai disparar raio para tudo quanto é lado. Só que esse raio sai de mim. A primeira pessoa a perceber, a sentir, sou eu mesmo, e isso deixa estragos dolorosos no nosso corpo. Sorrindo, bem-humorada, acrescentou. Em tais ocasiões, se não encontramos junto de nós alguém com o material isolante da oração ou da paciência, o súbito desequilíbrio de nossas energias estabelece os mais altos prejuízos à nossa vida. Porque os pensamentos desvairados, interiorizando-se, provocam a temporária cegueira de nossa mente, arrojando-a em sensações de remoto pretérito, nas quais, como que descemos quase sem perceber, a infelizes experiências da animalidade inferior. A cólera, segundo reconhecemos, não pode e nem deve comparecer em nossas observações relativas à voz. A criatura enfurecida é um dínamo em descontrole, cujo contato pode gerar as mais estranhas perturbações. Ela não falou em curto-circuito lá em cima? Falou. E se está tendo um curto-circuito é porque nós temos aí o quê?
energia. Um sistema fora de controle. Um sistema fora. E nós temos os fios que estão o quê? Soltos, se tocando, né? Tá tendo um contato. Então, para que isso pare, é necessário que você passe uma fita isolante para que acabe aquilo ali. Então, ela diz: em tais ocasiões, se não encontramos junto de nós alguém com material isolante. E qual é esse material isolante? Porque a pessoa não está enfurecida, ela não vai bombardear, ela não é um curto-circuito naquele momento, ela não está bombardeando. Se não encontrar essa fita isolante, esse material isolante, e o que é isolante? A oração e a paciência. Porque se eu estou colérico e se essa vibração me atinge e se eu também entro no mesmo estado, o que acontece? Curto-circuito. É papoco de todos os lados. Agora, se a gente encontra um ser que faz esse papel do material isolante, e que material é esse? A oração. Então, aqui vamos supor que a Carlinha está tendo um chilique, está numa cólera, e eu aqui entro em oração. Entre em oração por ela. Isso é um isolante. Ou a paciência. Não tem como ter curto-circuito. O que a gente diz? Só briga quando os dois querem. O bom com o ruim não briga. Só briga quando os dois não prestam. Exatamente. O súbito desequilíbrio de nossas energias estabelece os mais altos prejuízos à nossa vida. Porque os pensamentos desvairados, interiorizando-se, provocam a temporária cegueira de nossa mente. A gente não diz assim, eu fiquei cego de ódio, não diz assim? Ceguei. Né? Eu ceguei, quando eu vi eu já estava matando a pessoa. A gente tem isso na obra Memória de um Suicida, o caso lá da Eulinda, lembra? Eulina. Ele ficou com tanto ódio daquilo que ela falou para ele, que era amante dele, que ele voou e as mãos começou a sufocá-la, e ele diz: eu fiquei cego, eu não me percebi. Quando ele viu, ele matou a Eulina. E quantos casos nós não temos desse? E não renúncia. Quando ele descobre a verdade, a raiva toma ele, que ele vai a hora. O pai da Alcione, o Davenport, o Cirilo. É o Cirilo Davenport. E ela diz: arrojando-a em sensações de remoto pretérito, nossa mente, arrojando-a em sensações de remoto pretérito, nas quais como que descemos quase sem perceber a infelizes experiências da animalidade inferior. E isso que ela fala aqui do remoto pretérito. A gente vai lá atrás e se porta como um animal. Grita, baba, né? Baba, morde o olho, né? A gente funga, fica aquela respiração. É muito feio. Olha, um ser humano com raiva, duas pessoas brigando. Gente, a gente fica muito feio. Olha, mas como a gente fica feio? O aspecto realmente assim, primitivo, o aspecto animalizado mesmo. Ele diz: a cólera, segundo reconhecemos, não pode nem deve comparecer em nossas observações relativas à voz. Não vou nem comparar, não tem nem, né? Não pode. Vou nem falar disso. Vou nem falar disso. A criatura enfurecida é um dínamo em descontrole. O dínamo é uma máquina que transforma energia mecânica em energia elétrica. Que legal, olha aí, ó. A criatura enfurecida é um dínamo em descontrole, cujo contato pode gerar as mais estranhas perturbações. Nem chega perto. Então, nem chegar perto e não se permita. Vamos regular aí essas emoções. A mesma coisa o medo, né? O medo, ele está ali para nos proteger. Mas quando ele adoece, que ele toma uma proporção maior, a pessoa não consegue sair de casa. Dá ataque cardíaco, dá sudorese, ela acha que tudo de mal vai acontecer, que é o que a gente está encontrando muito hoje, né? Um moço com evidente interesse nas lições argumentou: e se substituíssemos o termo, entre aspas, cólera, fecha aspas, pelo termo, abre aspas, indignação, fecha aspas.
Irmã Clara pensou alguns instantes e redarguiu. Efetivamente, não poderíamos completar os nossos apontamentos sem analisar a indignação como estado da alma, por vezes necessário. Naturalmente, é imprescindível fugir aos excessos. Contrariar-se alguém a propósito de bagatelas e a todos os instantes do dia será baratear os dons da vida, desperdiçando-os de modo inconsequente, sem o mínimo proveito para si mesmo ou para os outros. Imaginemos a indignação por subida de tensão na usina de nossos recursos orgânicos, criando efeitos especiais à eficiência de nossas tarefas. Nos casos de exceção, em que semelhante diferença de potencial ocorre em nossa vida íntima, não podemos esquecer o controle da inflexão vocal. Assim como a administração da energia elétrica reclama atenção para a voltagem, precisamos vigiar a nossa indignação, principalmente quando seja imperioso vertê-la pela palavra, carregando a nossa voz tão somente com a força suscetível de ser aproveitada por aqueles a quem endereçamos a carga de nossos sentimentos. É indispensável modular a expressão da frase, como se gradua a emissão elétrica. Muito legal, né? Muito bom. Gente, só isso aqui dá um seminário. Vamos ticar? Então, esse moço, ele perguntou se substituísse o termo cólera, né, pelo termo da indignação. Estou indignado com, né? Como pode isso acontecer? Por exemplo, a gente andando aqui na rua, a gente fica indignado porque Manaus parece uma tábua de pirulito com tanto buraco que nós temos nas ruas, e isso nos deixa o quê? Indignados. Então, eu estou aqui falando indignada das ruas de Manaus, que nós temos buraco para todo lado. Mas eu poderia estar falando isso de outra forma? Sim. Poderia estar inserindo palavrão, xingando. E eu fico indignada, né? Porque realmente está acabando com os carros. E a gente tem que andar com tanta atenção, porque é buraco para tudo quanto é lado. Então ele diz, olha, ela diz, efetivamente não poderíamos completar os nossos apontamentos sem analisar a indignação como um estado da alma. A alma está indignada. Por vezes essa indignação é até o quê? Necessário. A gente vê maus tratos com criança, maus tratos com animais, maus tratos com idosos, né? Maus tratos com doentes, de certa forma, e a gente fica indignada com tudo isso. Naturalmente, é imprescindível fugir aos excessos, né? Ficar o dia inteiro indignada, o dia inteiro reclamando. Contrariar-se alguém a propósito de bagatelas e a todos os instantes do dia será baratear os dons da vida. Então, o dia inteiro reclamando, o dia inteiro indignado, o dia inteiro fica desagradável, né? E a todos os instantes do dia será baratear os dons da vida, desperdiçando-os de modo inconsequente, sem o mínimo proveito para si mesmo ou para os outros, porque eu só reclamo o dia inteiro e não aproveito o dia. E a gente vê, às vezes, tu encontra a pessoa é um absurdo realmente o que está acontecendo, mas não dá para você falar naquilo 24 horas, né? Café está R$18, 250 gramas de café, que é uma coisa básica para o brasileiro. E a gente pensa, isso deixa a gente indignado. Tem muita gente que não está mais tomando café, e é uma coisa que faz falta. Quem que vai conseguir comprar, gente? Quase R$20. Então é uma coisa que dá. Mas eu tenho como eu ficar o dia inteiro falando disso, ninguém vai me aguentar. E quando eu fico indignado o dia inteiro falando disso, eu acabo me desassociando da realidade do que está acontecendo. É isso que ela está falando aqui. Imaginemos a indignação por subida de tensão na usina de nossos recursos orgânicos, criando efeitos especiais à eficiência de nossas tarefas.
Aí ele diz, nos casos de exceção em que semelhante diferença de potencial ocorre em nossa vida, o quê? Íntima. Não podemos esquecer o controle da inflexão vocal. Então eu vou falar do café, que é realmente algo absurdo, está fazendo falta à mesa de muitos brasileiros. Mas eu não posso falar isso num tom que vá desequilibrar qualquer ser humano que está me ouvindo. Principalmente você mesmo. Principalmente eu mesmo. É igual pessoas discutindo política ou discutindo, até a palavra discutir, né? Ou discutindo time de futebol ou qualquer ponto de vista. É patético. Assim como a administração da energia elétrica reclama atenção para a voltagem, né? Pega uma máquina de 110 e coloca uma energia de 220. Precisamos vigiar nossa indignação, principalmente quando seja imperioso vertê-la pela palavra. Eu devo falar da minha indignação, mas eu tenho que saber utilizar a inflexão vocal. Carregando a nossa voz tão somente com a força suscetível de ser aproveitada por aqueles a quem endereçamos a carga de nosso sentimento. A gente que às vezes precisa de um atendimento público, às vezes a gente vê certos absurdos e que a gente fica indignada. E ela nos diz que a gente tem que calar. Calar é anuir. Devemos sim, só que controlar a voltagem. Por aqueles a quem endereçamos a carga, então vertê-la, carregando a nossa voz tão somente com a força suscetível de ser aproveitada por aqueles a quem endereçamos a carga de nosso sentimento. É indispensável, gente, indispensável modular a expressão da frase como se gradua a emissão elétrica. Ou seja, a gente tem muito a aprender, né? A gente tem muito a aprender. Isso aqui é muito novo pra gente. A gente até sabe, mas a gente no dia a dia, a gente esquece quando a gente tá com raiva, chateado com alguma coisa, né? A primeira expressão é a facial, né? E a gente responde ou com tom agressivo, ou com tom de deboche, ou com um tom de... tô nem aí. Não, é aquele tom de indiferença, o tom de indiferença, né? Muito desagradável. E a gente vê aqui nessa aula de hoje a nossa responsabilidade com o tom e a forma. E ante a assembleia que lhe registrava os ensinamentos com justificável respeito, prosseguiu depois de ligeiro intervalo. Nossa vida pode ser comparada a grande curso educativo, em cujas classes inumeráveis damos e recebemos, ajudamos e somos ajudados. A serenidade, em todas as circunstâncias, será sempre a nossa melhor conselheira. Mas, em alguns aspectos de nossa luta, a indignação é necessária para marcar nossa repulsa contra os atos deliberados de rebelião ante as leis do Senhor. Essa elevada tensão de espírito, porém, nunca deve arrojar-se à violência e jamais deve perder a dignidade de que fomos investidos, recebendo da divina confiança a graça do conhecimento superior. Basta, dentro dela, a nossa abstenção dos atos que intimamente reprovamos, porque a nossa atitude é uma corrente de indução magnética. Em torno de nós, quem simpatiza conosco geralmente faz aquilo que nos vê fazer. Nosso exemplo, em razão disso, é um fulcro de atração. Precisamos, assim, de muita cautela com a palavra, nos momentos de tensão alta do nosso mundo emotivo, a fim de que a nossa voz não se desmande em gritos selvagens ou em considerações cruéis que não passam de choques mortíferos que infligimos aos outros, semeando espinheiros de antipatia e revolta que nos prejudicarão a própria tarefa. Não é um parágrafo difícil de entender, não precisa muita interpretação,
Eu vou só pegar alguns tópicos para fixar na cabecinha da gente, tá bom? Ela novamente ela diz que a nossa vida pode ser comparada a um curso educativo. Então nós aqui estamos no processo para nos educarmos, educar o tom, educar a forma, não é verdade? E ela diz que em cujas classes inumeráveis damos e recebemos, ajudamos e somos ajudados. Então nós estamos aqui sempre trocando uns com os outros. Ela vai falar da serenidade. Ela diz que em qualquer circunstância será sempre a nossa melhor conselheira. Te recolhe, silencia, não adianta discutir, não adianta brigar, não adianta se revoltar. Mas ele diz, em alguns aspectos de nossa luta, a indignação também ela é necessária. Para quê? Para marcar a nossa repulsa contra os atos deliberados de rebelião ante as leis do Senhor, do bem. Então você vai ver alguém fazendo algo a alguém, você vai ficar indiferente àquilo? Não tem nada a ver. Alto lá, olha o que você está fazendo com essa moça, com essa pessoa. Essa elevada atenção de espírito, porém, nunca deve arrojar-se, aí ela convida, a violência. E jamais deve perder a dignidade, porque fomos investidos dessa dignidade porque recebemos da divina confiança e a graça do conhecimento de Deus, nosso Pai. Diz, basta dentro dela a nossa abstenção dos atos que intimamente reprovamos no outro, né? Porque a nossa atitude é uma corrente de o quê? Indução magnética. Se eu grito contigo, eu estou te induzindo a quê? Aí ela fala que quem simpatiza conosco geralmente faz aquilo que nos vê fazer. Copia. Nosso exemplo, em razão disso, é um fulcro de atração. E ela fala que precisamos de muita cautela com a palavra, nos momentos de tensão alta do nosso mundo emotivo, emoções, lembra lá, a fim de que a nossa voz não se desmande em gritos selvagens ou em considerações cruéis que não passam de choques motivos. Considerações cruéis, porque às vezes no momento desse, gente, a gente não só aumenta o tom da voz, mas como a gente xinga, a gente chama palavrão, a gente agride, a gente diz palavras que às vezes são muito difíceis de esquecer, né? Um amigo que acompanhava os ensinamentos com interesse em vulgar perguntou respeitoso: Irmã Clara, como devemos interpretar as perturbações da voz, como por exemplo a gaguez e a diplofonia? E aí tem uma notinha, né? Essa gaguez é o quê? Que é complicada, né? E aí vamos ver a diplofonia, emissão anormal da voz, caracterizada pela formação simultânea na laringe de dois sons vocais de alturas diferentes, né? Eu nem conhecia. É diplofonia. Olha atenção, é uma caracteriza de uma formação simultânea de dois sons vocais de alturas diferentes, porque nós sabemos que são as cordas, né? Vamos lá. Informou a instrutora solícita. Sem dúvida, os órgãos vocais experimentam igualmente lutas e provações quando reclamam reajuste. Por intermédio da voz, praticamos vários delitos de tirania mental e, por meio dela, nos cabe reparar os débitos contraídos. Ou seja, essas duas patologias dá a entender que é o processo o quê? Expiatório. Então é aquilo de Nosso Senhor, todo o talento que nos é dado, que nós não sabemos utilizar, ele é o quê? Retirar cada um segundo suas obras. As enfermidades dessa ordem compelem-nos ao trabalho de recuperação no silêncio, uma vez que, sofrendo a alheia observação, aprendemos pouco a pouco a governar os próprios impulsos, afeiçoando-os ao bem. A recuperação no silêncio, né? Que a gente acaba falando pouco realmente por conta do caso da gagueira e da diplofonia. A orientadora, que falava com absoluta simplicidade e a maneira de um anjo maternal dirigindo-se aos filhinhos,
comentou, ainda por alguns minutos, o tema singular com surpreendente primor de definição. Depois, fim da aula, permaneceram no belo domicílio tão somente algumas jovens que encontravam em nossa anfitriã desvelada benfeitora. Clara convidou-nos à pequena peça contígua e o ministro deu-lhe a conhecer o objetivo de nossa visitação, porque eles chegaram, ela estava dando essa aula, né? E a gente pegou um pouco da aula, que legal. Alguém na terra precisava ouvi-la, a fim de modificar-se. A interlocutora perguntou com carinho quanto às particularidades do serviço que pretendíamos realizar. Clarencio resumiu o drama que nos empolgava a atenção. Quando se inteirou de que a amargurada mulher devia renunciar ao companheiro que permanecia na terra, vimos imensa compaixão se lhe estampar no rosto. Seus olhos enevoaram-se de lágrimas que não chegaram a cair. Gente, olha a sensibilidade dela só em ouvir a história. Porque é o caso lá, quem está obsidiando quem? Odila que está obsidiando. A Zumira, né? Praticamente a Zumira está quase morta. E a Odília ali ferrenha. Compreendi que a nobre instrutora, areolada de soberanos valores morais, trazia consigo profundas mágoas imanifestas. Certamente, buscávamos reconforto para um coração infeliz num coração que talvez estivesse padecendo ainda mais. Disse a orientadora comovida. Pobre criatura. E afirmando-se com tempo bastante para ausentar-se, acolheu-nos o apelo e dispôs-se a seguir-nos generosamente. Cenas do próximo capítulo. Ai, gente. Finalizamos o capítulo 22. E se Deus nos permitir, no nosso próximo encontro, iremos para o 23, que é o apelo maternal. Foi bom? Foi ótimo. Deu para aprender? Sim. Que bom, gente. Graças a Deus. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, nós aqui estamos no processo para nos educarmos. Educar o tom, educar a forma, não é verdade? Então, nós estamos aqui sempre trocando uns com os outros. Te recolhe, silencia, não adianta discutir, não adianta brigar, não adianta se revoltar. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então vamos fazer nossa prece de gratidão, vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e de reflexão. Vocês me permitem orar? Sim. Divino amigo Jesus, amigos espirituais aqui presentes, como somos gratos, Senhor.
porque ao decorrer da leitura, da fala da nossa irmã Clara, fizemos uma autorreflexão. Lembramos, Senhor, de algumas cenas e percebemos o nosso equívoco, percebemos a nossa falta de comprometimento com a nossa saúde mental e com o nosso equilíbrio emocional. Depois das lições dessa noite com a irmã Clara, que nós possamos, Senhor, nos esforçar para modular o tom da nossa voz, para fazermos um trabalho das nossas emoções, para que não venhamos, Senhor, a entrar nesse curto-circuito, que possamos ser esse isolante, utilizando a prece e utilizando a compreensão e a paciência. Obrigada, divino amigo, por todo esse material que recebemos essa noite. Que nós possamos fazermos um trabalho de vigilância constante para não repetirmos esses erros que já são seculares. Obrigada, amor querido, amor de nossas vidas, por mais esse encontro. Graça te damos, que assim seja. EOS Manaus, estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.